nossa videoaula, né? Então estamos juntos aqui mais uma vez, nossa videoaula, com os alunos aqui do Instituto Educacional Monte Sião, e vamos falar a respeito dos fatos que marcaram o ano de 2017 e 2018. Temos aqui um público bem animado. E juntos vamos aqui trabalhar essas questões aqui. Novamente dizendo aqui que vocês podem participar, entendeu, né, do vídeo aqui e participar também, dando opiniões a respeito daquilo que nós iremos falar a respeito desses dados que marcaram 2017 e 2018. Então esse vídeo aqui, na verdade, é voltado ao pessoal que vai prestar vários concursos, não só do caso aqui da Polícia Civil, que está pedindo aqui atualidades, mas qualquer outro concurso. Então, assim como os outros vídeos que eu desenvolvi em relação a atualidades, mas outras áreas do conhecimento, no caso do conhecimento de humanas, nós iremos trabalhar aqui esses vários conhecimentos, no caso, mais especificamente aqui da aula de atualidades. Então, os fatos marcantes, 2017, 2018, no Brasil e no mundo. É lógico que não é tudo, mas é assim, um panorama geral para auxiliar, no caso aqui, a compreensão e, logicamente, o concurso e análise, né, desse nosso mundo durante esses anos, no caso aqui. Bom, vamos começar a falar a respeito de esportes. Então, nós sabemos aqui que o Grêmio ele foi tricampeão da Libertadores no ano de 2017. Vamos começar com o ano aqui de 2017. Cruzeiro pentacampeão no Brasil, corintianos, né? Para quem é corintiano aí, se alegra muito. Maravilha, pode cantar o hino São Paulo, eu não ligo não. Heptacampeão brasileiro no ano de 2017. E agora sabemos que o Corinthians, né, foi o campeão paulista aqui de 2018. Seleção brasileira foi líder nas eliminatórias, né, teve um destaque na Olimpíada de 2016, Seleção brasileira de futebol, e foi líder nas eliminatórias. Itália e Holanda não conseguiram entrar na Copa, por incrível que pareça, né? Neymar foi considerado o jogador mais caro do mundo, 700 milhões por semana, 36,8 milhões de euros por ano, um total de 337 milhões por ano. O homem está rico pra caramba, né? O goleiro Bruno Charameu, né? Mas, graças a Deus, nós não temos as mesmas características. Foi solto e preso novamente, o goleiro Bruno. E o Usain Bolt encerrou sua carreira lesionado no Mundial de 4x100. Pegou uma brasileira. Sim, pegou uma brasileira. Outras características também que ocorreram nesse ano de 2017. Furacões Irma, Kátia e José na América Central. O Harvey, Houston, nos Estados Unidos. E o Ofélia, né, que levou até poeira do deserto na África, que na parte da africana levou poeira do deserto, ali até para Londres, né, foram invadidos por essa poeira. É lógico que todo furacão traz uma série de problemas, entendeu? Mortes, pessoas desabrigadas, principalmente na América Central e nos Estados Unidos, ali no Texas, né? Terremotos na Itália, no vulcão Etna, né? Na Sicília você tem também, né, que foi no vulcão Etna, no caso aqui, trouxe terremotos e problemas aqui para a Itália. É o vulcão Agung na Indonésia, abalos sísmicos no Irã e Iraque, um total de 500 mortos. Não foi esse daí que trouxe maiores mortes no Irã e Iraque. Você tem enchentes no Rio Grande do Sul, no centro-sul do Brasil, em Minas Gerais, no estado de São Paulo também, na região centro-sul. Você tem também aquela imagem que teve um destaque da menina salvando livros, né, ali em Minas Gerais. Política internacional. A eleição de Donald Trump, 45º americano nos Estados Unidos, né, seu discurso de America First, primeiro a América, depois os outros. Já entrou dando adeus ao acordo climático, fez críticas severas à ONU, restrição à entrada de muçulmanos. Ele está começando a construir, né, a proposta, no caso aqui, nesse período da proposta, já está começando a construir um muro de separação entre Estados Unidos e México. Então, medidas bem impopulares, né? Bombas à Síria, após o ataque químico que o Bashar al-Assad, o ditador sírio, promoveu ali na Síria, no caso, né? Tensão com a Coreia do Norte, tensão com a Rússia. No Oriente Médio, o Donald Trump desenvolveu uma medida mais impopular também, que foi a capital, criação, né? A oficialização de capital, Jerusalém como capital indivisível, no caso aqui de Jerusalém. Então ele transferiu a embaixada norte-americana para Jerusalém, o que trouxe uma série de tensões, aumentou ainda as tensões
árabe-israelenses naquela região. A Rainha Elizabeth completou 90 anos e o príncipe Harry anunciou o seu casamento com a atriz que se consolidou, né, na série Suits, Meghan Markle. Né? Agora ele vai casar com ela nesse ano de 2008. Você tem a morte de Teori Zavascki, na nossa política nacional, no caso aqui. Denúncia da JBS, principalmente contra Temer e Aécio. Né? Isso aí aconteceu aqui no Brasil. Lembra aquela frase do Temer, tem que manter isso, viu? Tem que manter isso. Que é o sigilo de Eduardo Cunha, através aqui do Joés de Batista, né, que oferecia dinheiro. Então a BNDES, o que a BNDES fazia? A BNDES ia lá e injetava dinheiro. O BNDES injetava dinheiro na JBS e a JBS, em contrapartida, entendeu, né? Nesse toma lá da cá, auxiliava, entendeu, processo eleitoral e várias outras formas de propinas que foram utilizadas ali no Congresso. Duas denúncias a Temer, e das duas ele escapou, quer dizer, não foi até o Senado, porque barrou ali na Câmara dos Deputados. Né? Condenação de Lula, não foi preso ainda, mas em 2007 ele foi condenado, e a denúncia de Palocci também. Fraude de licitação no PSDB, também de São Paulo. Né? Reformas da austeridade do presidente Temer. Ele conseguiu a flexibilização das leis trabalhistas, só que teve um adiamento da reforma previdenciária. Atentados no Brasil. No começo do ano, lembra de 2017, aquele louco que invadiu a casa, né, o ex-marido que matou a família ali no Réveillon, em Campinas, 12 pessoas foram mortas. Morte de crianças na creche lá em Minas Gerais. O destaque foi para Helen de Abreu Batista, né, uma heroína que se sacrificou, né, morreu salvando vida de crianças, né, ali em Minas Gerais. E também a tragédia em Goiânia, aquele adolescente que matou muitos colegas e deixou a menina até com problemas aqui de locomoção paraplégica em virtude dos tiros, né, que ele deu ali na classe dele, no caso aqui, por ele ser vítima de bullying, né, lá em Goiânia. Não sei se vocês lembram também. Sim. Violência no Brasil. Então o Brasil continuou no ranking dos países mais violentos do mundo. O destaque para o Rio de Janeiro. Mas você sabe que o Rio de Janeiro não é o local mais violento. Estados ali do Nordeste do Brasil, você tem um alto índice, por exemplo, de morte, mas você sabe que no Rio de Janeiro você tem muita, vamos dizer assim, violência. Aí teve uma intervenção das Forças Armadas, ainda não de maneira efetiva, através do presidente Temer, que nos desenvolveu em 2008, 2018. Combate à intolerância, também, você tem os transgêneros, a novela Força do Querer da Rede Globo, trabalhando essa questão dos transgêneros, da sexualidade, né, coisa que não trabalhou antes, né, não foi desenvolvida e abordada de maneira efetiva, aqui nessa novela foi abordada. Né? Luta contra a intolerância. Destaque para o Pablo Vittar também, entendeu? Que surge aí, né, nesse contexto. Cultura. Você tem também, entendeu? Despacito, Luiz Fonsi, o fenômeno internacional, do Vai Balanda, da Anitta crescendo internacionalmente também, e a morte de grandes atores aqui, Rogéria, o Belchior, Roger Moore, 007, Jerry Lewis, também morreu em 2017. Saúde no Brasil, ainda o aumento do pacote aí do vírus Aedes aegypti. 2018, vamos lá. 50 anos, né, comemorou-se, né, não comemorou-se, mas uma lembrança da morte dos 50 anos de Martin Luther King, que lutava pelas questões raciais, né, luta pelos negros, né, no mundo como um todo, mas principalmente nos Estados Unidos, que tem essa questão segregacional muito grande, entendeu, né? A separação entre negros e brancos, principalmente na época em que ele se levantou, contemporâneo de Malcolm X. Anos depois, e décadas depois, você tem os Panteras Negras. Tem uma série de movimentos contrários, né, de luta contra o racismo e o processo de intolerância contra os negros nos Estados Unidos e também no mundo, no caso. E o Martin Luther King, um grande pacifista, né, foi morto durante esse período. Né? A crise diplomática que aumentou entre Rússia e Estados Unidos, porque a Rússia, ali no caso, né, jogou novas bombas ali na Síria, porque nós sabemos que o Bashar al-Assad se utiliza de armas químicas para reprimir a população ali no caso. Então percebemos que tem essas tensões ali na Síria e entre Rússia e Estados Unidos, porque a Rússia apoia o ditador, os Estados Unidos não. A tensão entre Irã e Estados Unidos por causa da questão nuclear, o Irã tem bomba atômica, né?
O Oriente Médio, Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel, leva a embaixada para lá, né? Força os países também, querendo trabalhar com os países para reconhecerem também essa capital, né? E novamente nós sabemos que há toda vamos dizer assim, um aumento da guerra árabe-israelense ali no Oriente Médio. Então, efetivamente, nesse ano, a embaixada norte-americana está sobre Jerusalém. Conflito em Mianmar, uma limpeza étnica ali daquele povo. Daniel Dias-Canel, né, que é o novo presidente de Cuba, depois aí de quase 60 anos aí de administração do Fidel, do irmão dele, né? Trump oficializa tarifas de importação aço e alumínio no Brasil. Então, Trump ele está aumentando a tarifa de importação para impedir que produtos estrangeiros se tornem mais baratos do que os produtos que são desenvolvidos ali dentro dos Estados Unidos. Então, isso daí já é uma série de tensões também internacionais, né? A crise diplomática com a Rússia também, ela tem desenvolvido com o mundo inteiro, foi porque ela envenenou, entendeu? Um ex-membro da KGB que estava na França. Ela disse que não, mas isso não convenceu os outros países. Então eles tiraram os diplomatas ali, no caso da Rússia. Os franceses, os ingleses, os norte-americanos. Então isso daí trouxe uma série de tensões diplomáticas entre Rússia e os outros países da Europa. Acordo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Perceba que isso daí ocorreu, né, recentemente. Né, se tão, vamos dizer assim, aclamado acordo, depois da Guerra da Coreia, né, que ocorreu logo aí, depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto de Guerra Fria. Então você põe mais de 60 anos também entre divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. É lógico, entendeu, que a Coreia do Norte está buscando um apoio, entendeu, em relação à Coreia do Sul, contra, entendeu, né, vamos dizer assim, a pressão que os norte-americanos têm oferecido contra eles também. Vai ter uma reunião entre Donald Trump e os norte-coreanos, né, essa questão do desarmamento, no caso aqui nuclear. Vamos ver, entendeu, se Donald Trump vai ser diplomata nesse momento, entendeu, né? Porque em relação à diplomacia, ele não tem tido, assim, vamos dizer assim, boas atitudes, né? No Brasil, a intervenção federal no Rio de Janeiro, através das tropas armadas, né? O general Mourão ali, entendeu, né? Assumindo, entendeu, né? Esse controle da segurança no Rio de Janeiro. A morte da Marielle Franco, né, em 14 de março de 2018, que também teve vamos dizer, uma repercussão internacional muito grande, e logicamente, entendeu, que ela foi exterminada, foi executada porque estava ameaçando muita gente. Policiais corruptos, policiais violentos, né, provavelmente milicianos também, não se sabe. Mas não foi simplesmente porque ela era, vamos dizer assim, suposta amiga de marginais e sofreu por isso. Não é tão simples assim. Foi porque ela estava ameaçando, entendeu, né? Muitas pessoas que, de certa forma, agem de maneira truculenta ali nas favelas do Rio de Janeiro. Muitos policiais também defenderam, né, a participação dela e a defesa que ela fazia, inclusive para policiais que são vítimas, entendeu, né? Policial, infelizmente, é vulnerável em relação, entendeu, a esses acontecimentos, infelizmente. Fake news, teve um combate muito grande, entendeu, também, a essa questão de fake news, principalmente nas eleições. Então tem muita fake news, entendeu, né? Maneiras, por exemplo, de você mentir, né, dizendo que tal coisa está acontecendo e não está, e favorecendo um candidato político. Febre amarela no Brasil. O Brasil vive o maior surto de febre amarela silvestre nas últimas décadas, né? A Constituição, nossa, completou agora 30 anos. Crise migratória, os refugiados venezuelanos vindo para o Brasil, vindos da Venezuela para o Brasil, infelizmente, né? Também tem uma série de tensões aqui no Brasil, porque é difícil você absorver essa população, e o Brasil acaba recebendo, porque o Brasil não tem essas medidas aí protecionistas em relação à imigração, né, no caso. Né? O Brasil não tem xenofobia, né? Só que há algumas tensões, porque é lógico, porque a briga que houver, e isso ocorreu mesmo ali em Roraima, entre venezuelano, no caso, e brasileiro, gera uma série de retaliações e problemas, né? Mas, em virtude daquilo que ocorre na Venezuela, entendeu, né? A fome, a pobreza, né, que se instaurou na Venezuela, em virtude da administração do Nicolás Maduro, que não sai do poder, não deixa de desenvolver um processo democrático na Venezuela, o embargo norte-americano para a Venezuela. Então, logicamente, que é uma série de problemas na Venezuela por conta disso.
A prisão de Lula, que aconteceu no 7 de abril de 2018, né, em virtude das condenações que ele sofreu através do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato. No caso aqui, a questão do triplex e do sítio ali em Atibaia, nós sabemos que tem muito mais do que isso também. E, logicamente, entendeu, né, o Lula, ele oferece aí, no caso, entendeu, né, uma série de... A participação dele política é prejudicial para muitos candidatos. Então, também, essa condenação veio a calhar. Mas ele, de certa forma, também está colhendo o que plantou em virtude da corrupção a qual participou e também foi conivente. Então, isso daí, de certa forma, faz parte. E o terremoto na Bolívia, ele foi sentido em vários territórios brasileiros. Então, isso e muito mais faz parte do caso aqui, desses grandes acontecimentos que marcaram, né, esse nosso ano de 2017 e início de 2018. É lógico que tem outras coisas, que vocês podem participar, inclusive, né, ver outros vídeos e participarem e lerem mais a respeito desse ano. E estou aí para algumas dúvidas e críticas em relação a tudo isso que foi abordado. Agradeço a todos que participaram, aos nossos alunos aqui do Monte Sião e outros aí que quiserem participar e se utilizar, por exemplo, desse recurso audiovisual deste vídeo para, no caso aí, aprenderem mais e utilizarem para concursos, enfim. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos. Vamos que vamos. Beijo a todos. Tamo junto. Bye, bye.